Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que horário vocês vão ouvir esse vídeo e uma gloriosa paz do Senhor Jesus para todos meus amados irmãos e irmãos em Cristo Jesus. Aqui é a irmã Maria dos Prazeres. Eu fiquei 4 dias sem gravar um vídeo, irmãos, porque eu estava fazendo um estudo. Eu estou aqui com 9 Bíblias aqui ao meu redor sobre o arrebatamento, para tirar algumas dúvidas, né, irmãos? Porque tem alguns dizendo que o arrebatamento vai ser antes da tribulação e outros dizendo que a tribulação vai ser durante. Então, irmãos, como eu sei que tem muitos irmãos fraquinhos que estão tomando leite, muitos já são antigos no Evangelho, mas não têm o hábito de estudar a Bíblia, e essa variação de opiniões pode fazer a fé das pessoas vacilar. Então, eu resolvi fazer um estudo. Estou aqui com 9 Bíblias aqui na mesa. Eu fiz um estudo em cima de 9 Bíblias diferentes. Inclusive, eu tenho aqui na mesa comigo aqui a nossa boa e antiga Bíblia Thompson, e para chegar à conclusão do que verdadeiramente vai acontecer naquele dia e como vai ser, irmãos. Então, vamos lá, irmão, para a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer aqui em João 14, e o versículo 6, o Senhor Jesus, ele é enfático. Ele respondendo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele já deixou bem claro que não há salvação fora dele. Que todos os outros caminhos podem parecer boa, uma religião maravilhosa, podem ser pessoas caridosas, pessoas que fazem o bem. Mas se não entrar pela porta, que é Jesus Cristo, não haverá salvação. Irmãos, só um momentinho. Deixa eu puxar essa cortina aqui, porque está tirando muito foco. Isso. Não haverá salvação sem a pessoa bendita de Jesus. É pela graça. Então é pelo Senhor Jesus. Ele é a porta. Então aqui ele não deixou chance para nenhum outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, aqui em Lucas, no capítulo 17, o capítulo 34, a palavra de Deus vai nos dizer assim, ó: e digo-vos que naquela noite, se estarão 2 na cama, um serão tomado e outro deixado. E 2 estarão junto, moendo, uma será tomada e outro deixado. E assim por diante. A palavra de Deus, ela é clara. E o arrebatamento, ele vai ser um acontecimento tremendo, porque o próprio Deus diz que o grande dia do Senhor, o grande dia dele, vai ser um dia como nunca houve outro antes, e depois desse dia não haverá outro depois, igual, de tão grande e terrível. Vai ser o grande dia do Senhor, e esse grande dia é o dia do arrebatamento, irmãos. Por que é o dia do arrebatamento? Em Apocalipse, o capítulo 22, e o versículo 20, a palavra de Deus vai nos dizer aqui. Vai nos dizer: aquele que testifica essas coisas diz: certamente venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem, não tenha dúvida. Se alguém, eu já vi crente com mais de 60 anos de idade que nasceu na igreja evangélica e disse o seguinte: o povo fala tanto no arrebatamento, eu estou com 60 anos, Jesus ainda não veio. Então, essa pessoa está desfalecendo na fé do arrebatamento. Só, irmãos, que as pessoas têm que saber que 1000 dias para nós é apenas um dia para Deus. Muitos têm Deus por tardio, e ele não é tardio. Ele faz tudo na hora certa. E o dia do arrebatamento, ele vai ser tão tremendo que vai ser como o dia de Noé, né? O crente vai passar pelo arrebatamento, sim. A palavra de Deus, quando ele diz que naquele dia haverá diferença de quem serve e de quem não serve, é tão notório que está lá. Quando ele fala que naquele grande dia ele vai recolher, que não é para tirar o joio, separar o joio do trigo, porque naquele grande dia ele vai recolher o trigo e pôr no seu celeiro, e o joio será queimado. O que é que o Senhor Jesus está falando aqui? Ele está falando do resgate da igreja. É disso que ele está falando. Ele está falando que no dia do arrebatamento da igreja, ele vai pegar o trigo dele, que é as ovelhas dele, vai recolher no seu celeiro.
que é o salvo. E em seguida virá fogo do alto para baixo e de baixo para cima. O magma da terra. A terra vai se explodir em chamas de fogo. Vai ser como no dia de Noé, que era a chuva descendo e a água não recebia, não consumia a água que caía. Muito pelo contrário, de baixo para cima também vinha água para dar o dilúvio. Então, significa, o dia do resgate da igreja significa o dia que Noé fechou a porta que Deus fechou a porta da barca de Noé. E também representa a parábola das 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes, que quando o noivo veio, as que estavam preparadas entrou e fechou-se a porta. E as 5 sofreu toda a destruição. Isso está tão claro. E nós vamos passar pela tribulação. Por que nós vamos passar pela tribulação, irmãos? Porque no livro de Apocalipse, no capítulo 13 e no 6, ele vai falar sobre isso. A palavra de Deus vai nos dizer, vai falar sobre essa situação, sobre os salvos do Senhor. Vamos lá para Apocalipse, no capítulo Vamos lá para o capítulo 13, o versículo 10, né? Que a palavra de Deus diz: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Isso aqui está deixando bem claro que nós vamos passar pela tribulação. Muitos vão ser presos, vai ser morto a espada. Muitos vão ser mortos. E isso aqui ele está falando, que isso aqui é a paciência dos santos, né? E a palavra de Deus fala, e a imagem da besta fizesse que foste morto todos os que não adoraram a imagem da besta. Então nós vamos passar pela tribulação, porque foi dado poder para a besta, para que matasse todos aqueles que não aceitar a situação. Então, e ela vai matar quem? Os filhos de Deus. E vai ser nessa matança, na fidelidade dos filhos de Deus, que muitos que estão desviados vão voltar para Jesus, muitos que estão cocheando em 2 pensamentos vão voltar para Jesus, muitos que estão dormindo vão despertar, porque vai ver a grande destruição e vai ver a fé e a fidelidade dos filhos de Deus que vão ser mortos à espada, e que vão ser presos, e que a besta vai matar milhares e milhares de servos de Deus. Nós não podemos ser leigos a respeito dessa situação. Está registrado na Bíblia. E dizer que vai ser arrebatado antes do tempo ruim, isso aí estamos levando as pessoas para o engano. Não vamos ser arrebatados antes da tribulação. Não vamos ser. Nós vamos passar pela tribulação, né? E como vaso de Deus, seremos testemunha para aqueles que estão cocheando e que estão desviados para voltar correndo para o Senhor Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer aqui, em Apocalipse 13, ainda o versículo 14, a palavra de Deus vai nos dizer, né? Engana o que habita na terra com sinais que foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo os que habitam na terra que fizesse uma imagem da besta que tinha ferida da espada e vivia. E foi-lhe dado e concedido que esse espírito da imagem da besta, para que também ela, a imagem da besta, falasse e fizesse os que fosse morto por todos os que não adorasse a imagem da besta. Quer dizer, ele recebeu a ferida, ele foi ressuscitado e foi dado o poder
que pudesse atingir o povo de Deus. Aqui, irmãos, em Apocalipse 6, e o versículo 14 e 17, a palavra de Deus continua falando a respeito do arrebatamento, irmãos. Né? Está aqui, Apocalipse 6, o versículo é 16 e 17, que a palavra de Deus vai nos dizer assim: e dizia aos montes, aqui vai falar do dia do tormento que vai acontecer, e dizia aos montes e os rochedos, caia sobre nós, esconde nós do rosto daquele que está assentado sobre o trono, da ira do Cordeiro, porque a vinda e o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar? O Senhor Jesus, ele tem poder para tudo. Quem poderá subsistir o dia do Senhor? Quem poderá? Os grandes, ricos, todos naquele grande dia, eles vão cair, eles vão entender que todo o poder e tudo está na mão do Senhor Jesus. Aqui em 1 Tessalonicenses, o capítulo é 4, o versículo é 16 e 17. A palavra de Deus vai nos dizer, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor e nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. E o dia do arrebatamento será um dia de um grande acontecimento da história da humanidade. E a palavra de Deus diz que depois do arrebatamento, fecha-se a porta da graça. Fecha, não vai ficar pedra sobre pedra. Fecha-se a porta da graça. O Senhor Jesus vai cumprir a palavra dele, que ele recolheu o seu trigo no celeiro e queimou o joio. Ele vai cumprir a palavra dele. Em 1 Coríntios, capítulo 15, o capítulo 15 e o versículo 55. Primeira Coríntios 15, 55. A palavra de Deus vai nos falar de algo tremendo aqui que vai acontecer nesse grande dia, né? E nós não podemos estar despercebidos, irmãos. Nós não podemos estar despercebidos. A palavra de Deus aqui, a vitória completa do Senhor Jesus, da cruz do Calvário, vai ser concluída no dia do arrebatamento. Olha o que fala aqui em 1 Coríntios, no capítulo 4, e o versículo 55. A palavra de Deus vai nos dizer: a palavra de Deus vai nos dizer aqui que tragada foi a morte pela vitória. O Senhor Jesus fala: tragada foi a morte pela vitória. Cadê seus erguilhões? O Senhor Jesus fala: cadê seus erguilhões, morte? Cadê seus erguilhões, o inferno? A morte foi tragada pela vitória. Aqui o Senhor Jesus está falando da vitória do povo de Deus, da consumação. Quando o Senhor Jesus ele
ele se rendeu na cruz do Calvário, ali ele falou: Pai, tudo está consumado. Ali estava consumado a obra que ele veio fazer na terra, a obra redentora dele, a obra da salvação. Mas quando ele diz que vai para o céu e que ele vai preparar lugar, ele vai concluir toda a obra dele para a conclusão total do sacrifício dele na cruz. Quando ele chega lá e ele fala: cadê os seus erguilhões, ô morte? Inferno, cadê os seus erguilhões? A morte foi tragada pela vitória. Isso conclui o dia do resgate da igreja. Que ele vai falar: cadê, inferno, os teus erguilhões? Olha meu povo aqui, vim buscar meu povo. A morte foi tragada pela vitória. Glórias a Deus. Irmãos, eu vou deixar para a meditação de vocês. Vocês tomam nota desses capítulos e versículos. Estude bem a Bíblia e veja bem o que está acontecendo, irmãos. Porque não vai ter como fugir desse grande dia. Nós precisamos de um grande revestimento. E as pessoas ficam falando: o arrebatamento vai ser no início da tribulação, outros dizem que é no meio. Não, irmãos. Isso aqui vai destruir a fé dos irmãos, vai deixar os irmãos em dúvida. E os nossos irmãos não podem ter dúvida a respeito dessa situação. Nós vamos ser resgatados dentro da tribulação, mas no auge, na crueldade mesmo da tribulação. É que nós vamos ser resgatados da igreja. E depois que o Senhor resgatar a igreja, a palavra de Deus diz que o céu vai ser enrolado como um papel. Vai ser dia de tensa treva. O sol, nem a lua, nem as estrelas não vai iluminar. Vai ser pura treva naquele dia. Não vai ter a luz do sol, nem da lua, e nem as estrelas. Os firmamentos do céu serão abalados. As estrelas cairão. E daí, nessa imensa treva que o mundo inteiro vai ver, por isso que a palavra de Deus diz que todo olho verão o dia grande do Senhor. Vão ver o Senhor Jesus vir em glória com milhares e milhares de anjos. Todos os olhos do mundo vai ver, porque vai estar uma imensa treva, e daí o céu vai se abrir. E o Senhor Jesus vai vir com seus anjos. Ele é o sol da justiça, e nessa hora o mundo inteiro vai ver, porque a luz dele vai brilhar no mundo inteiro, e todos os olhos verão. Todos os olhos verão a Jesus com sua imensa glória e com seus milhares e milhares de anjos que vão sair a serviço dele para ir ressuscitar os mortos que dormiram em Cristo e levar para o Senhor Jesus, e em seguida ir nos resgatar os que estão vivos na face da terra. E vai ser nesse dia que grandes reis, governos, todos os homens poderosos, grandes e pequenos, vão se enfiar dentro de buraco, dentro de túnel, debaixo das rochas, e pedir que elas caiam sobre eles, porque eles não estão suportando ver o poder e a glória, porque o pecado deles vão vir de encontro com a face dele, e eles estão de frente com a grande glória da pessoa bendita de Jesus. E daí, então, toda a igreja sobe, e em seguida que a igreja subir, vai ser como no dia de Noé, a destruição de fogo, vai varrer tudo que tiver na face da terra. Não é como está no filme, que vai dizer os que ficaram para trás, vai correr para a igreja, vai correr atrás de Bíblia, vai correr atrás de Jesus. Não, fechou a porta da graça. É como a palavra do Senhor Jesus diz: recolhi meu trigo no meu celeiro e toquei fogo no joio, acabou, zerou. É isso que vai acontecer no grande dia do resgate da igreja. E esse fogo vai ser o dia da destruição de Satanás com todos aqueles que fizeram a obra dele na face dessa terra. Vai ser uma obra completa da pessoa bendita de Jesus. Eu peço aos amados irmãos que passem esse vídeo adiante, irmãos. Faça milhares e milhares de pessoas ouvir essa pregação. Tá, irmãos? Em nome de Jesus. E capítulo e versículo da Bíblia está no próprio vídeo, para vocês pegar a Bíblia e seguir o vídeo e buscarem na pessoa bendita de Jesus, e vocês verem o que está escrito a respeito do arrebatamento e como vai ser. Então não podemos ficar mudando o que Deus já falou, porque no livro de Jeremias fala: Deus não é o homem para que minta, por acaso iria ele e não confirmaria? Ele não mente. O Senhor Jesus disse na sua palavra no Evangelho que tudo que ele pregou
Pode passar o céu e a terra, mas a palavra dele, um ponto, uma vírgula, não passará, sendo que essa geração não cumprirá tudo aquilo que ele falou. E que geração é essa? A geração do arrebatamento. Somos nós, a geração do arrebatamento. São o povo da graça, que estão debaixo da graça, todos. A palavra deve se cumprir na vida de tudo e de todos, que está debaixo da graça. É a geração que o Senhor Jesus disse, que vai se cumprir tudo. Então eu deixo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma gloriosa paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus abençoe a todos e que vamos nos revestir cada dia mais, buscar mais e mais a presença de Deus, porque precisamos estar avidos, amados irmãos, avidos, porque Jesus está às portas e nós precisamos estar pronto para suportar o que está por vir. Em nome de Jesus, receba toda uma gloriosa paz do Senhor e um abraço da irmã Maria dos Prazeres e fique todo com Deus e tenha todos um sábado abençoado, um domingo abençoado, o mês, o ano, enfim. E que as bênçãos de Deus cubra todos vocês e que o Espírito Santo de Deus venha esclarecer melhor nos vossos corações. Visualize bastante. Passe para 10, 20, 30 pessoas. Manda esse evangelho para frente, irmão. Faz crescer, irmão, porque não custa nada para nenhum de vocês. Faça esse evangelho chegar a milhares de pessoas, irmãos. Precisamos estar preparados. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Fique todo na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém e amém.